O canal Cinecultura apresenta coisas tristes encontradas em relatórios de autópsias e certidões de óbito de celebridades de Hollywood. A era de ouro de Hollywood fascinava o mundo com seu brilho e elegância, mas nos bastidores havia um preço devastador. Sob os holofotes, as estrelas não eram apenas celebradas, elas eram moldadas, exploradas e muitas vezes destruídas por um sistema cruel. Controle absoluto, jornadas exaustivas e abusos físicos e emocionais faziam parte do cotidiano. O glamour que o público via escondia vidas marcadas por dor e sacrifícios extremos. Segredos sombrios, cuidadosamente enterrados durante suas carreiras, só emergiram após suas mortes, revelando verdades perturbadoras. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes mais trágicos e surpreendentes encontrados nos relatórios de autópsia e certidões de óbito de algumas das maiores lendas de Hollywood. Por trás de cada rosto icônico, havia histórias de sofrimento que o mundo jamais imaginou. Que segredos seus últimos momentos revelaram? Prepare-se para uma jornada pelos bastidores sombrios da fama, onde o brilho dos holofotes escondia cicatrizes profundas e finais inesperadamente trágicos. Aperte o play e descubra o lado oculto da glória hollywoodiana, uma verdade que o cinema nunca quis que você visse. Número 27. Carrie Fisher. O certificado de óbito de Carrie Fisher apontou parada cardíaca como a causa oficial de sua morte, com complicações da apneia do sono listadas como um fator contribuinte. No entanto, o relatório de autópsia revelou a presença de heroína, metadona, cocaína e MDMA, ecstasy, em seu sistema, indicando que essas substâncias podem ter agravado sua condição e diminuído suas chances de sobreviver. Carrie parou de respirar durante um voo de Londres para Los Angeles e, após 4 dias na UTI, faleceu. Seu histórico de abuso de substâncias e problemas de saúde mental foram destacados como aspectos relevantes que contribuíram para a complexidade de sua morte. Número 26. Robin Williams. O certificado de óbito de Robin Williams apontou asfixia por enforcamento como a causa oficial da morte, categorizada como suicídio. Após sua morte, descobriu-se que ele sofria de demência com corpus de Lewy, uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso, contribuindo para seus sintomas de ansiedade, paranoia e alucinações. O relatório toxicológico revelou que ele não tinha drogas ou álcool ilegais em seu sistema e os medicamentos prescritos estavam em níveis terapêuticos. Número 25. Paul Walker. Paul Walker faleceu em 30 de novembro de 2013. Em um trágico acidente de carro em Valência, Califórnia. O veículo em que ele era passageiro, um Porsche Carrera GT, dirigido por seu amigo Roger Rodas, colidiu com um poste de luz e 2 árvores antes de pegar fogo. Ambos foram declarados mortos no local. Embora inicialmente se acreditasse que Walker morreu no impacto, o relatório do legista revelou detalhes perturbadores. A causa oficial da morte foi atribuída a lesões traumáticas e térmicas. Walker sofreu fraturas múltiplas e extensas queimaduras, com partes do corpo carbonizadas. O exame mostrou que havia fuligem na traqueia de Walker, indicando que ele estava vivo enquanto o carro estava em chamas. Além disso, sua corrente sanguínea apresentava uma saturação de 14% de monóxido de carbono, um nível significativamente elevado, causado pela inalação de fumaça. Seu corpo foi encontrado em uma postura pugilística, com os joelhos e cotovelos flexionados, resultado da contração dos músculos devido ao calor intenso. O relatório detalha um fim agonizante para o ator, que sofreu tanto com o impacto quanto com as queimaduras, enquanto ainda respirava. Número 24. Brittany Murphy. A morte de Brittany Murphy, em 2009, inicialmente parecia natural, com a autópsia apontando pneumonia, anemia e intoxicação por múltiplas drogas como causas. No entanto, sua certidão de óbito levantou suspeitas e as especulações aumentaram quando seu marido, Simon Monjack, morreu em circunstâncias quase idênticas apenas meses depois. Alguns teorizam que mofo tóxico em sua casa ou jogo sujo foram fatores, mas nenhuma evidência conclusiva jamais foi encontrada. Número 23. David Carradine. A morte de David Carradine, em 2009, foi oficialmente considerada asfixia acidental. Encontrado em um quarto de hotel em Bangkok, as circunstâncias em torno de sua morte foram sensacionalizadas. A autópsia concluiu que sua morte resultou de asfixia autoerótica, uma prática que restringe o fluxo de ar para aumentar o prazer sexual. Os achados chocaram os fãs, adicionando um elemento trágico e bizarro ao legado do amado ator. Número 22. Heath Ledger. Quando Heath Ledger morreu em 2008, as especulações foram intensas. A autópsia revelou que ele sucumbiu a uma intoxicação
reação aguda por medicamentos prescritos, incluindo oxicodona, hidrocodona e benzodiazepínicos como diazepam e alprazolam. A combinação causou depressão respiratória e parada cardíaca. Sua certidão de óbito registrou a morte como uma overdose acidental, destacando os perigos de combinar medicamentos, mesmo sob supervisão médica. Número 21, Anna Nicole Smith. A morte repentina de Anna Nicole Smith, em 2007, chocou o mundo. O relatório de autópsia revelou que ela morreu de uma overdose acidental de medicamentos prescritos, incluindo metadona e benzodiazepínicos. Mais preocupante, o relatório toxicológico sugeriu que ela estava sob efeito de um coquetel de pelo menos 9 drogas diferentes, incluindo sedativos e medicamentos para a ansiedade. Sua certidão de óbito também registrou infecções crônicas e sintomas gripais que se agravaram antes de sua morte. A tragédia foi ainda mais intensa pela morte de seu filho, Daniel, em circunstâncias assustadoramente semelhantes, apenas meses antes. Número 20, Bob Marley. O relatório de autópsia de Bob Marley revelou que ele morreu de melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele que começou sob sua unha do pé e eventualmente se espalhou para o cérebro e os pulmões. Sua certidão de óbito indicava que ele havia sido diagnosticado anos antes, mas recusou a amputação e o tratamento completo. Seguindo suas crenças rastafarianas, que enfatizam a sacralidade do corpo, Marley buscou terapias alternativas, incluindo tratamentos holísticos na Alemanha, mas o câncer continuou a se espalhar rapidamente. Sua morte, aos 36 anos, marcou a perda de uma lenda musical cuja influência transcendeu gêneros e fronteiras. Até hoje, sua recusa em aceitar tratamentos convencionais gera debates sobre fé, medicina e as decisões que definem uma vida. Número 19. Bruce Lee. A morte de Bruce Lee em 1973 foi envolta em mistério e deixou fãs ao redor do mundo devastados. A autópsia revelou que ele morreu de edema cerebral, ou inchaço do cérebro, causado por uma reação alérgica ao analgésico Equagesic. Especulações correram soltas, com algumas teorias sugerindo que sua morte estava relacionada à insolação, jogo sujo ou até mesmo maldições sobrenaturais ligadas à sua imensa popularidade e supostos conflitos. No entanto, sua certidão de óbito registra a causa como morte por infortúnio, um termo legal que indica um resultado acidental e imprevisto. Apesar dos resultados oficiais, as perguntas permanecem. E a morte prematura de Bruce Lee, aos 32 anos, continua sendo um dos mistérios mais duradouros de Hollywood, solidificando ainda mais seu status lendário. Número 18. Elvis Presley. Elvis, o rei do rock and roll, deixou o mundo em choque ao falecer em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. Oficialmente, sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco, mas a história completa, revelada em sua autópsia, pintava um quadro mais complexo. Juntamente com a insuficiência cardíaca anotada em sua certidão de óbito, os legistas encontraram traços de mais de 10 medicamentos prescritos em seu organismo, incluindo morfina, codeína, diazepam e barbitúricos. Elvis lutava há muito tempo contra a dependência de medicamentos frequentemente prescritos para dor crônica, insônia e outros problemas de saúde exacerbados por seu estilo de vida exigente. Ele também lutava contra o ganho de peso e complicações de saúde que pareciam sair do controle nos últimos anos de sua vida. Embora o ataque cardíaco possa ter sido a causa imediata, é amplamente aceito que sua dependência de um coquetel de medicamentos contribuiu para seu declínio. Os detalhes de sua morte levantaram sérias questões sobre o papel dos médicos, das celebridades e as pressões da fama. Seu médico pessoal, muitas vezes apelidado de Dr. Feel Good do Rei, supostamente prescrevia esses medicamentos de forma liberal, uma prática que não era incomum entre as estrelas da época. A morte prematura de Elvis serviu como um sombrio lembrete de como as demandas implacáveis da fama e o uso indevido de medicamentos podem ter consequências trágicas. Décadas depois, sua música ainda vive, mas sua morte permanece uma das histórias mais tristes e emblemáticas de Hollywood. Número 17. Judy Garland. Poucos personagens são tão reconhecíveis quanto Dorothy, de Judy Garland, em O Mágico de Oz, mas a história real de sua jornada pela estrada de tijolos amarelos foi marcada por uma vida de abusos chocantes. Foi esse abuso que a levou à morte em 1969, aos apenas 47 anos, de acordo com a certidão de óbito de Garland via Autopsy Files. A causa oficial foi envenenamento por barbitúricos em uma superdosagem cautelosa acidental. Mas isso conta apenas parte da história. Nos últimos anos de sua vida, Garland
juntamente com seu colega frequente de elenco Mickey Rooney, foi aberta sobre os extremos a que o estúdio a submeteu para garantir que trabalhasse longas horas e mantivesse a aparência que o estúdio queria. Tanto Rooney quanto Garland falaram sobre serem constantemente alimentados com barbitúricos e anfetaminas para mantê-los trabalhando em turnos de até 72 horas seguidas. A dependência regular de pílulas, juntamente com dietas de nível extremo de fome, começou quando Garland tinha apenas 10 anos. O legista que examinou Garland, Gavin Thurston, fez uma declaração via The Guardian dizendo: "Isso é claramente uma circunstância acidental para uma pessoa que estava acostumada a tomar barbitúricos por muito tempo." Ele também enfatizou que, ao contrário das especulações que começaram quase imediatamente, não havia sinais de abuso de álcool ou vício e nenhum dano ao fígado. Em vez disso, a culpa recaía diretamente sobre um estilo de vida que lhe foi imposto antes mesmo de se tornar adolescente. Número 16. Johnny Stompanato. Este caso é um pouco diferente, já que Johnny Stompanato não era um dos grandes astros de Hollywood ou um diretor famoso. Ele era um namorado associado à máfia de Lana Turner. Perguntas sobre suas conexões com o crime organizado não eram realmente questionáveis. E quando chegou a hora da investigação e do inquérito sobre sua morte, Mickey Cohen foi uma das primeiras testemunhas. Ele, no entanto, declarou voluntariamente, via Los Angeles Times: "Recusei-me a identificá-lo como John Stompanato Jr., porque poderia ser acusado de seu assassinato." A verdadeira história era infinitamente mais triste. Stompanato foi morto em 1958 e, de acordo com sua certidão de óbito via Autopsy Files, uma única facada atingiu seu fígado. O modo da morte também foi registrado, simplesmente como em proteção da mãe. Quando Lana Turner foi chamada a depor, sua filha de 14 anos, Cheryl Crane, já havia confessado. Turner relatou que Stompanato tinha um histórico de violência e frequentemente a ameaçava, lembrando que uma vez ele disse: "Eu poderia te cortar só um pouco agora para te dar um gostinho." Turner havia avisado sua filha que estava planejando terminar o relacionamento e quando ele a ameaçou novamente, sua filha interveio. Turner disse: "Juro que foi tão rápido. Sinceramente, achei que ela tivesse apenas batido nele no estômago. Pelo que me lembro, eles se aproximaram e depois se afastaram. Eu ainda não vi nenhuma lâmina. A decisão final foi de homicídio justificável." Número 15. Jayne Mansfield. Talvez nenhuma morte em Hollywood tenha chocado mais o mundo do que a de Jayne Mansfield. Os detalhes são bem conhecidos. Era de madrugada em junho de 1967, quando Mansfield e seu namorado, Sam Brody, estavam a caminho de Nova Orleans. Ambos morreram, junto com o motorista e o cachorro, quando o carro deslizou sob um caminhão. E talvez ainda mais chocante seja o fato de que os 3 filhos de Mansfield, que estavam no banco de trás, sobreviveram. Não é surpresa que isso tenha gerado o rumor de que ela foi decapitada no impacto. No entanto, ao olhar para sua certidão de óbito via Find a Death, fica claro que isso não é verdade. Mas isso não significa que o acidente não foi horrível. A causa oficial da morte foi fratura esmagadora do crânio com avulsão do crânio e do cérebro, o que significa que sua cabeça inteira não foi removida, apenas a parte superior. Os rumores provavelmente surgiram das fotos da cena do acidente que mostravam sua peruca jogada para fora do carro. Nesse caso, o termo terrível não chega nem perto de descrever a situação. O New York Times falou, não com o legista, mas com outra pessoa que teve experiência direta com os restos mortais de Mansfield, o agente funerário, Jim Roberts. Ele afirmou: "As pessoas sempre erravam sobre Jayne, sobre como ela vivia e como morreu. Seu corpo estava no pior estado possível para este negócio. Ela tinha muita maquiagem com ela e eu usei tudo." Número 14. Jean Harlow. Uma das coisas mais comoventes encontradas na certidão de óbito de Jean Harlow, via Autopsy Files, é sua idade. Ela morreu com apenas 26 anos. A causa foi infecção respiratória aguda e nefrite aguda, ou seja, falência renal. O que poderia ter causado uma falência tão catastrófica em alguém tão jovem? Na época de sua morte, veículos de imprensa internacionais noticiaram sobre sua morte e funeral, destacando o que se acreditava ser a causa. E havia várias. Em um curto período, Harlow sofreu uma queimadura solar grave, uma infecção na garganta, gripe e passou por uma cirurgia dentária. Depois foi diagnosticada com um problema na vesícula biliar. No entanto, especialistas médicos modernos sugerem que a nefrite aguda registrada em sua certidão de óbito poderia estar relacionada a algo que a tornou famosa: seu cabelo platinado. Harlow morreu em 1937 e, na época, tinturas de cabelo não eram como hoje. Para alcançar o loiro platinado pelo qual era conhecida, o cabeleireiro de Hollywood, Alfred Pagano, explicou, via The Atlantic, o que era necessário. "Usávamos peróxido, amônia, clorox e flocos de Lux. Dá para acreditar? A mistura era tóxica. Então não tentem isso em casa." Isso significava que Harlow mergulhava o cabelo em uma dose
dose pesada de ácido clorídrico e gases. Será que o tratamento semanal contribuiu para sua morte? Talvez. O gás foi associado a danos nos rins e, combinado com outros problemas de saúde, pode ter sido fatal. Número 13. William Holden. Ninguém gosta de pensar sobre o quão frágil a vida pode ser, mas às vezes somos lembrados disso de forma devastadora. O ator vencedor do Oscar, que estrelou filmes como Crepúsculo dos Deuses, Inferno 17 e A Ponte do Rio Kwai, William Holden foi uma figura central em Hollywood por décadas. Isso era verdade tanto dentro quanto fora das telas, já que ele era conhecido por ser uma personalidade incomum na indústria cinematográfica. Geralmente visto como um dos caras legais, Holden era considerado agradável de trabalhar e um homem de família dedicado que tratava todos igualmente bem. Quando ele morreu em 1981, as condolências incluíram uma mensagem do presidente Ronald Reagan, o que não surpreende, já que Holden foi padrinho em seu casamento. Embora os relatórios iniciais sugerissem que Holden, então com 63 anos, havia morrido de causas naturais, essa não é toda a história. A certidão de óbito oficial de Holden, via Autopsy Files, indica que a causa da morte foi exsanguinação, algo raro de se ver. O motivo foi uma laceração contundente no couro cabeludo. E em entrevista ao New York Times, o médico Thomas Noguchi explicou suas conclusões. Holden também foi encontrado com um nível de álcool no sangue de 0,22, indicando que estava altamente intoxicado e que provavelmente estava ainda mais embriagado no momento de sua morte, já que aparentemente se passaram vários dias antes de seu corpo ser encontrado. A versão aceita é que ele tropeçou em um tapete, caiu, bateu a cabeça em uma mesa e morreu devido à perda de sangue causada pelo ferimento. Número 12. Pier Angeli. Às vezes a vida real parece mais um filme, e definitivamente foi o caso de Pier Angeli. Nascida em 1932, ela foi descoberta pela estrela do cinema mudo Rina de Leguaro, após a então adolescente Angeli se emocionar ao saber que os peixinhos dourados que havia colocado na fonte da atriz haviam sido descartados sem cerimônia. Angeli estrelou filmes ao lado de Paul Newman em Marcado pela Sarjeta, 1956, e se apaixonou por James Dean. Esse relacionamento estava fadado ao fracasso, embora a história diga que Dean estava esperando do lado de fora da igreja enquanto ela se casava com Vic Damone. Eles se divorciaram em 1958, e embora ela tenha se casado novamente, parece que ainda lutava com seus próprios demônios. Quando ela morreu em 1971, foi encontrada por uma amiga que afirmou, via New York Times, que ela estava em tratamento para uma condição estomacal não especificada. Embora a causa de sua morte tenha sido atribuída a uma overdose de barbitúricos, não ficou claro se foi acidental. Em seu relatório oficial de autópsia, via Celebrity Archive, o legista relatou insuficiência cardíaca aguda e miocardite focal e difusa inespecífica. Havia outro detalhe. O relatório indicava um histórico de fadiga extrema e de obstrução parcial das vias aéreas por cabelo e roupas de cama. Número 11. Marilyn Monroe. Imediatamente após a descoberta do corpo de Marilyn Monroe, começaram as especulações. Mesmo os primeiros relatos sugeriam que ela havia morrido por suicídio e indicavam que, quando sua governanta notou que ainda havia uma luz acesa em seu quarto às 3 da manhã, ela chamou um médico. Foi o médico quem a encontrou junto com 15 a 20 frascos de pílulas na mesa de cabeceira. Outro médico foi chamado, a morte foi declarada e cerca de 1h30 depois, a polícia foi contatada. Um tanto estranho, talvez, mas isso não foi o que mais chamou atenção no relatório oficial de autópsia de Marilyn Monroe. De acordo com os Autopsy Files, o legista determinou que ela havia morrido por suicídio com base em alguns achados, incluindo os níveis de Nebital e hidrato de cloral em seu organismo e os frascos de medicamentos recém-reabastecidos. Além do exame médico, uma equipe psiquiátrica foi montada para investigar o humor e o comportamento de Monroe nos dias que antecederam sua morte. Suas conclusões são de partir o coração. Aprendemos que a senhorita Monroe frequentemente expressava o desejo de desistir, de se isolar e até de morrer, escreveram. Em mais de uma ocasião no passado, quando desapontada e deprimida, ela tentou suicídio usando sedativos. Nessas ocasiões, ela pediu ajuda e foi salva. Em nossa opinião, o mesmo padrão se repetiu, exceto pelo resgate. Número 10. Sharon Tate. Os brutais assassinatos de Sharon Tate e seus convidados permanecem entre os eventos mais chocantes da história de Hollywood. Quando a Time relatou sobre a investigação que começou imediatamente após a família Manson invadir a casa em Bel Air e transformá-la em cena de crime, citaram a polícia dizendo: parecia um campo de batalha lá em cima. Esta é difícil, não temos nada além de corpos. Mais tarde, eles recuariam um pouco, afirmando que até mesmo sua cobertura estava beirando o sensacionalismo. Alegações foram feitas que, posteriormente, se provaram falsas. Mas o que foi verdade? O relatório de autópsia de Tate, via Autopsy Files, é uma leitura sombria,
começando com o número absoluto de facadas. Além das 4 no peito, outras foram numeradas de 5 a 16, incluindo uma no abdômen. Importante, pois ela estava grávida na época de sua morte, e mais 8 nas costas. A autópsia também constatou que várias das facadas provavelmente teriam sido letais por si só. As feridas, geralmente com cerca de 10 centímetros de profundidade, perfuraram seu coração, pulmões e fígado, fazendo com que seu tórax se enchesse de sangue. Tate tinha 26 anos quando morreu. Quando a Time mais tarde relatou sobre a então suposta conexão de Manson com os assassinatos, eles descreveram um culto místico, semi-religioso, de drogas e assassinatos, liderado por um Mahdi demoníaco barbado, capaz de enviar seus seguidores, principalmente garotas com facas de caça, que se consideravam escravas de seu líder guru. Número 9. William Desmond Taylor. A morte do ator e diretor William Desmond Taylor foi escandalosamente bizarra, começando pelo fato de que, por algum motivo, levaram cerca de 12 horas para alguém chamar a polícia. Quando finalmente chegaram ao local, tudo parecia estranho. Embora sua certidão de óbito oficial, via Silent Era, listasse a causa da morte como ferimento de bala, os policiais que responderam inicialmente foram informados de que se tratava de uma morte por causas naturais. Durante o inquérito, descobriu-se que os exames iniciais foram grotescamente mal feitos. O legista adjunto que estava no local insistiu inicialmente que o homem, encontrado de bruços, claramente havia morrido de uma hemorragia estomacal. Somente após ser pressionado a realizar um exame mais completo é que ele encontrou uma entrada de bala de pequeno calibre. Embora a história mais provável só tenha vindo à tona muito tempo depois, de que ele foi morto pela mãe de uma jovem atriz por quem ele tinha afeições, isso não encerrou o caso. Embora todos os documentos oficiais indicassem que o morto era William Desmond Taylor, ele na verdade não era. Seu verdadeiro nome era William Cunningham Dean Tanner. Ele havia fugido de sua família, ido para Hollywood e essencialmente desaparecido. Isso até que sua esposa o reconheceu em um filme. Talvez não seja surpreendente que o caso ainda esteja sem solução. E segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, os registros sobre o caso desapareceram por volta de 1975. Número 8. Ramon Novarro. Embora seja possível argumentar que não há boas formas de morrer, há muitas maneiras horríveis e, tragicamente, um dos atores românticos mais queridos de Hollywood antiga foi vítima de um assassinato brutal. De acordo com os achados da autópsia de Ramon Novarro, via Celebrity Archive, sua causa oficial de morte foi aspiração de sangue devido a múltiplos ferimentos traumáticos no rosto, nariz e boca. Em outras palavras, ele foi espancado tão gravemente que se afogou no próprio sangue. Novarro, o ator mexicano que se destacou em 1925 com Ben-Hur, Um Conto de Cristo, enfrentou dificuldades após o auge de sua carreira como um ícone romântico incrivelmente belo, no estilo de grandes nomes como Rudolph Valentino. Na casa dos 30 anos, a maior parte de seu trabalho era no teatro. No momento de sua morte, aos 68 anos, ele vivia em Laurel Canyon. Em 31 de outubro de 1968, cometeu o erro de convidar as pessoas erradas para sua casa. Esses eram os irmãos Thomas e Paul Ferguson, que foram julgados pelo assassinato de Ramon Novarro. Suas ações foram resumidas pela própria mãe, que testemunhou no tribunal, conforme relatado pelo Los Angeles Times em uma análise de Beyond Paradise, The Life of Ramon Novarro, por André Soares. Ela afirmou que eles acreditavam que ele merecia ser morto. Por quê? Porque ele era gay. Novarro pagou com sua vida em um assassinato brutal que o deixou espancado, amarrado, com feridas arranhadas em sua pele e afogado em seu próprio sangue. Número 7. Lucille Ball. Peça a qualquer pessoa para listar as maiores comediantes da indústria do entretenimento, e Lucille Ball certamente estará nessa lista. Sua morte, no entanto, foi desastrosa e sem dúvida agonizante. Quando seu falecimento foi anunciado, revelou-se que ela havia morrido após passar por uma cirurgia cardíaca de emergência. De acordo com sua certidão de óbito, a causa oficial foi ruptura aguda da aorta abdominal devido à dissecção aórtica aguda e necrose cística da média da aorta. A National Library of Medicine explica que a necrose cística da média da aorta é caracterizada por lesões que se desenvolvem nas artérias do coração, e a dissecção aórtica aguda é um rasgo no revestimento da artéria. É algo sério, definido como um evento cardiovascular complexo com alta mortalidade imediata. Em teoria,
Essas condições precisam ser reparadas cirurgicamente antes de atingirem o estágio final. A ruptura aórtica é oficialmente definida como uma emergência catastrófica, com quase 100% de fatalidade. Em muitos casos, é tão súbita quanto fatal. E no caso de Ball, ocorreu em uma área diferente do coração em relação ao local da cirurgia. Número 6. Natalie Wood. O que realmente aconteceu com Natalie Wood é um dos maiores e mais antigos mistérios de Hollywood, tornado ainda mais enigmático pelo fato de que seu então marido, Robert Wagner, estava com ela na noite em que morreu, junto com seu colega de brainstorm, Christopher Walken. Walken permaneceu notoriamente em silêncio sobre a morte dela, que ocorreu após ela desaparecer do iate. Embora sua morte tenha sido inicialmente considerada um acidente, foi reclassificada como resultado de afogamento e outros fatores indeterminados. À primeira vista, grande parte das conclusões do relatório de autópsia, via Autopsy Files, apoia a teoria de afogamento acidental. Não havia sinais de estrangulamento, nenhum osso quebrado, e seus pulmões estavam cheios de água e fluido. A determinação do legista de que foi uma morte acidental foi incluída, mas após o caso ser reaberto em 2011, essa conclusão foi revisada. Em 2013, o corpo de Wood foi recuperado junto com um bote, e embora houvesse dúvidas sobre se ela tentou se puxar de volta para o barco, a revisão do relatório de autópsia revelou que suas unhas nunca foram verificadas quanto a sinais de luta. Isso foi especialmente preocupante, considerando que havia várias contusões recentes, particularmente no antebraço direito, no pulso esquerdo e nas pernas. Acredita-se que as contusões ocorreram antes de ela estar na água. E aqui está o ponto. Criticar o trabalho de um legista anterior é algo muito sério e não feito levianamente. Número 5. Sal Mineo. Na noite em que Sal Mineo foi assassinado, o ator de Juventude Transviada estava voltando para casa após um ensaio de sua nova peça. Era um grande acontecimento, com o dramaturgo James Kirkwood dizendo, via New York Times: até vê-lo em outubro passado na minha peça, eu havia descartado Sal Mineo como ator, mas minha admiração por ele é indescritível. Ele era um profissional cujo talento cresceu ao longo dos anos, um ator dedicado, e não há muitos desses restantes. Com um único golpe de uma faca pesada, mais uma vida foi tirada do mundo. De acordo com seu relatório oficial de autópsia via Autopsy Files, não havia dúvida de que ele foi assassinado. O ator de 37 anos foi morto por uma única facada que perfurou seu coração e causou o que foi descrito como hemorragia massiva. Testemunhas ouviram seus gritos após o ataque e responderam rapidamente, mesmo enquanto ele estava morrendo, sangrando em frente à sua casa. Isso permitiu que a polícia obtivesse uma descrição completa do agressor, mas levou 2 anos até que tivessem informações sobre um homem em Michigan que se gabava do crime. Ele não correspondia à descrição na época, mas com provas em forma de fotos que mostravam um penteado diferente e o depoimento da esposa de Lionel Williams, Williams foi preso, julgado e condenado. Número 4. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge abriu caminho para outras atrizes e artistas negras em uma época em que a segregação ainda era amplamente praticada. Ela escreveu certa vez, via Vanity Fair: se é possível para um ser humano ser como uma casa assombrada, talvez essa pessoa seja eu. Apesar de receber aclamação da crítica, sua vida pessoal era um caos. Forçada a desistir de sua filha com deficiência de desenvolvimento, ela nunca se perdoou. Enfrentando o que considerava um fracasso pessoal, lutou para encontrar conforto em uma carreira significativa. Após anos de relacionamentos abusivos, álcool e uso de medicamentos, Dandridge morreu. Ela tinha apenas 42 anos e sua certidão de óbito oficial, via Dead in Hollywood, afirma que a causa foi intoxicação aguda por drogas e ingestão de tofranil, que segundo o RX List é normalmente prescrito como antidepressivo. Embora essa tenha sido a conclusão final, não foi a primeira. O legista, Dr. Theodore Kerfee, foi forçado a fazer uma declaração pública retratando os resultados publicados no relatório de autópsia original. Ele afirmou, via New York Times, que suas conclusões iniciais, de que ela havia morrido quando um pedaço de osso de seu pé direito quebrado entrou na corrente sanguínea e causou uma embolia, estavam erradas. Com o retrospecto, agora consideramos isso um erro tático, ele explicou, acrescentando que o erro ocorreu devido à falta de um estudo completo e à pressão da mídia. Ele permaneceu incapaz de determinar se a morte foi acidental ou suicídio. Número 3. Carole Lombard. Quando os Estados Unidos finalmente entraram na Segunda Guerra Mundial, todos precisaram contribuir. Isso incluiu várias celebridades de Hollywood, e uma das primeiras a se alistar para vender títulos de guerra foi Carole Lombard. Lombard foi uma das principais forças por trás do esforço nacional de vendas de títulos de guerra e se tornou uma das vítimas mais conhecidas em solo americano durante o conflito. Em 16 de janeiro de 1942, Lombard estava retornando a Los Angeles de um evento de venda de títulos de guerra quando seu avião caiu
no Monte Potosi. Lombard morreu no acidente e foi posteriormente enterrada ao lado de sua mãe. Seu então marido, Clark Gable, ficou tão arrasado que temporariamente abandonou Hollywood, alistou-se e participou de missões de combate ativas. Após sua morte, em 1960, ele foi enterrado ao lado dela. Grupos de busca que vasculharam o local do acidente, com extensão de 35 quilômetros, recuperaram o corpo de Lombard relativamente rápido e, de acordo com sua certidão de óbito via Oak Auctions, seus últimos momentos foram indescritivelmente horríveis. A causa oficial da morte foi fratura do crânio, choque, fratura de todo o corpo e queimaduras de 3º grau em todo o corpo devido ao acidente de avião. Franklin D. Roosevelt emitiu uma declaração formal através da Variety, dizendo em parte: "Ela trouxe grande alegria a todos que a conheceram e aos milhões que a conheciam apenas como uma grande artista. Ela é e sempre será uma estrela, uma que nunca esqueceremos ou deixaremos de ser gratos." Número 2. Errol Flynn. Errol Flynn pode ter sido conhecido por seus filmes de aventura nas telonas, mas alguns de seus personagens mais icônicos não chegavam perto do que ele era na vida real. Ainda assim, a carreira de Flynn sofreu um grande golpe quando ele foi acusado de ter encontros sexuais com 2 garotas menores de idade, e os anos que antecederam sua morte foram passados, em grande parte, em reclusão e na companhia do álcool. Seu relatório de autópsia, divulgado pelo site Autopsy Files, revela até onde sua estrela havia caído. Flynn teria procurado atendimento médico para dores crônicas nas costas, que vinham piorando gradualmente, e de acordo com o médico que o tratou, ele colapsou pouco depois de receber uma injeção para a dor. Sua então namorada, Barbara Adland, carregava amil nitrato consigo, e o médico confirmou que Flynn já havia enfrentado problemas cardíacos antes. Esses problemas cardíacos foram apenas uma pequena parte dos achados pós-morte. Além de infarto do miocárdio, trombose coronária e aterosclerose coronária, o exame também revelou diverticulose no cólon. A clínica Cleveland afirma que isso é relativamente comum e geralmente assintomático. Mais preocupante, porém, foi o fato de que seus anos de consumo pesado de álcool haviam levado à cirrose e à degeneração gordurosa do fígado. No momento de sua morte, Flynn tinha um nível de álcool no sangue de 0,25%. O que, segundo a Universidade de Toledo, é quando a maioria das pessoas começa a entrar em estado comatoso. O médico que o atendeu não notou efeitos adversos, sugerindo que ele estava acostumado a esses níveis de álcool em seu organismo. Número 1. John Wayne. John Wayne dispensa apresentações. Ele foi um dos grandes durões da Hollywood antiga, e afinal, quem poderia personificar melhor o espírito do Velho Oeste? Wayne faleceu em 1979, e segundo sua certidão de óbito oficial, divulgada pelo site Find a Death, a causa foi parada respiratória e câncer gástrico. O câncer é sempre uma forma terrível de partir, mas no caso de Wayne, teorizou-se que sua causa de morte revelava uma história ainda mais ampla e triste. Já em 1980, as famílias de John Wayne, Susan Hayward e do diretor Dick Powell estavam estabelecendo uma chocante conexão entre as mortes em Hollywood antiga e o set de filmagens de O Conquistador, 1956, um filme de gosto questionável que escalou Wayne como Genghis Khan. Vamos aos números. Das 220 pessoas que trabalharam no local das filmagens, 91 foram diagnosticadas com câncer até 1980 e 46 haviam falecido. Os sobreviventes acreditavam, com razão, que isso tinha a ver com as 11 bombas, incluindo bombas radioativas, uma das quais era quase 3 vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima, lançadas perto do local das filmagens no ano anterior. Em entrevista a People, o diretor de saúde radiológica da Universidade de Utah, Dr. Robert C. Pendleton, observou que, em média, as estatísticas atuais sugerem que cerca de 30 pessoas, de um grupo de 220, desenvolveriam câncer. Com 91 casos, eu acredito que a conexão com a exposição no set de O Conquistador se sustentaria até mesmo em um tribunal. E assim concluímos mais um capítulo das histórias que Hollywood preferiria deixar nas sombras. As revelações de hoje apenas arranharam a superfície de um mundo fascinante, mas cheio de complexidades, onde glamour e sofrimento andam de mãos dadas. Quais outros segredos permanecem ocultos nos corredores da Era de Ouro? Fique atento, porque nos próximos vídeos mergulharemos ainda mais fundo nesses enigmas, trazendo à luz verdades surpreendentes e fatos que desafiam o tempo. Se você ficou intrigado com o que descobrimos hoje, não perca os próximos episódios dessa jornada pelos mistérios mais bem guardados das estrelas. Até lá!